João de Deus, esse é o tema que está em voga, né? A questão dos abusos sexuais. Não se fala em outra coisa. Um inscrito do canal me sugeriu esse tema, muito obrigado. Eu dei uma investigada e é assim, existe essa pauta dos assédios. Parece que são mais de 20 mulheres que já fizeram as denúncias. Eu assisti alguns dos relatos no programas de televisão aí da Globo. Os relatos são bem detalhistas, são bem dramáticos, os relatos são semelhantes, a forma como ele agia sobre as mulheres, né? Elas contam e você vai vendo traços do mesmo comportamento em relatos distintos. Então assim, a princípio, que a gente não pode julgar, é cedo para dizer se realmente ele cometeu isso tudo, mas não é uma nem duas mulheres, porque no início disseram ali, né, que isso tudo era um golpe para tirar dinheiro dele, mas quando são 25 mulheres isoladas, fazendo seus relatos minuciosos e dramáticos, né, é muito difícil que 25 mulheres estejam tentando dar um golpe em relação a dinheiro, essas coisas. Então assim, a princípio parece ser real, parece que realmente ele cometeu essas espécies de abusos. A questão aqui agora que eu quero levantar com vocês não é nem sobre esse caso, sobre a questão dos abusos. Isso aí a gente vai vendo no decorrer aí do tempo como que isso vai se desenrolar, né? Não há muito o que falar, não há muito o que debater aqui, estuprou, não estuprou, assediou, não assediou. Parece que é fato, né? Inclusive, uma das indenizações ali chega a 50 milhões. Ouvi dizer que João de Deus possui um patrimônio de R$1 bilhão. Ele tem muito dinheiro mesmo e por isso que as indenizações são muito altas. Mas o que interessa aqui é, afinal, o que está por detrás desse indivíduo. Ele tem esse centro espírita, recebe milhares de pessoas por mês, reconhecido internacionalmente, porque ele opera pessoas, não só de forma espiritual, como é comum em centros espíritas, mas ele opera de forma física. Com questões assim chocantes, né? Eu conheço essa história de João de Deus há muitos anos, né? Que eu já parei para ver os casos, né? Os vídeos onde mostra ele fazendo as operações e é um negócio realmente chocante. Por exemplo, até onde você consegue enfiar essa tesoura no seu nariz, né? Ele enfia uma tesoura inteira, uma tesoura de unha como essa aqui, por exemplo, puxa a cabeça da pessoa para trás, enfia essa tesoura inteira no nariz da pessoa, roda lá dentro, puxa de volta, não sai uma gota de sangue, né? Ele faz incisões, ele corta a carne das pessoas, tira pedaços de carne de dentro, ele faz a raspagem dos olhos, então ele pega uma faca, né? E abre o olho da pessoa assim e vai raspando o olho da pessoa, as pessoas não sentem dor, não existe o sangue, as questões higiênicas são muito precárias ali, então a questão de ali uma infecção bacteriana seria muito comum, mas não acontece. Então assim, qual a explicação para isso? É fraude? Ele é um charlatão? É ilusionismo? Quando ele enfia a tesoura, na real ele está usando truques de... tipo isso aqui assim, né? Será que ele usa truques de ilusionismo barato para enganar a gente? Qual é a explicação? Ilusionismo, charlatanismo, o fenômeno é real? Existe uma questão sobrenatural ali por detrás? Quais as explicações possíveis? Vamos entrar no caso e eu pretendo trazer uma explicação, algumas possibilidades de explicações bem interessantes para vocês. Vamos lá. Para começar a entender esse caso, é necessário que você assista vídeos anteriores a esse. Um vídeo que eu recomendo é um vídeo sobre mesmerismo, que eu vou deixar na descrição aqui. Você vai ter que assistir esse vídeo antes para você entender o que é o fenômeno do mesmerismo, o que é o fenômeno da hipnose, da autossugestão, começar a entender os processos da psique humana. Isso tudo você vai ver nesse vídeo chamado mesmerismo. Dá uma pausa, assiste lá. Esse vídeo aqui, eu não sei se é o 4º ou 5º vídeo da 2ª temporada da série Entidades. Existe uma série nesse canal chamado Entidades. Primeira temporada tem 12 vídeos, a gente está na 2ª temporada. Esse vídeo faz parte dessa série, da série Entidades, onde a gente explora justamente essa temática. Existem outras mentes por aí afora, existem entidades que entram no corpo das pessoas, se comunicam com as pessoas, existe uma interação entre a mente humana e outras mentes por aí afora,
ou não existem entidades nenhuma, o fenômeno é puramente pragmático, natural, estamos diante de questões a ver mais com a psique humana, ou é uma mescla das duas coisas, a explicação é científica, ou a gente tem que ir para o sobrenatural. Vamos começar a entender a questão. Tendo visto esse vídeo sobre o mesmerismo na descrição, a gente nota claramente que o João de Deus, ele é um mesmerizador, ele é um hipnólogo. Ele faz o que a maioria dos médiuns fazem, e não só médiuns, mas pessoas que trabalham na área da hipnose também, pessoas que trabalham com a psique humana, né? A capacidade de alterar a psique humana. É isso que faz um mesmerizador, é isso que faz um hipnotizador, né? Ele, através de sugestão, ele altera o estado de consciência de uma pessoa, né? Ele coloca a pessoa em estado de consciência alterada. Esse é o momento crucial onde as coisas acontecem. Seja se for num terreiro de Umbanda, seja se for numa casa espírita, seja se for por um médium ou por um acadêmico hipnotizador. Existem várias situações na história da humanidade onde, durante o momento da consciência alterada, ou transe, que a gente chama, né? Quando a pessoa é colocada em estado de transe. O que é o estado de transe? É aquele estado um pouco antes da sonolência pura, né? Ou seja, quando você está quase dormindo, mas não está dormindo. Você está, mas não está ali. É isso que faz o hipnólogo. O hipnólogo, ele coloca a mão assim na sua cabeça, por exemplo, em cima dos seus olhos. Ele fala nos seus ouvidos e ele vai te induzindo ao estado de transe, onde você fica meio que sonâmbulo, né? É nesse momento que acontecem a maioria dos fenômenos sobrenaturais. Realmente há alguma coisa que ocorre aí, é o grande mistério, aonde a gente lida com questões da psique individual e da psique coletiva, o inconsciente coletivo, os arquétipos, essa questão mais junguiana, né? E entra a questão das entidades, né? Será que o fenômeno se trata de uma questão puramente pragmática, ou seja, autossugestão? A pessoa é colocada em transe e ela se autossugestiona a crer em certas coisas. Então o hipnólogo diz que ela é uma galinha, ela vira uma galinha. O hipnólogo dá uma cebola na mão dela e diz que aquilo é uma maçã, e a pessoa come aquela cebola crendo que é uma maçã. A pessoa fica num estado de transe no qual ela pode ser induzida a certos comportamentos, né, pelo hipnólogo. Então, assim, o que acontece ali com o João de Deus, quando ele, naquele clima, daquele ambiente, né, que eles estão lá naquela casa espírita, com um monte de gente, né, existe toda uma ritualística ali, ele coloca a pessoa debaixo de um triângulo, existe essa questão simbológica também, a força dos arquétipos universais. Ele coloca a pessoa ali debaixo daquele triângulo e ele é um mesmerizador, ele é um hipnólogo. Então ele coloca a mão na pessoa, certas partes que ele toca, certas coisas que ele fala, né, enquanto ele está em possessão, né, porque segundo o que se diz, ele é possuído por um médico que é quem faz as operações, né? Então ele está em estado de consciência alterada, ele coloca a pessoa em estado de consciência alterada e ali ele faz as operações no qual não há o sangue, não há dor, não há nada. E isso é bem possível. No momento que a pessoa está em estado de consciência alterada, essas coisas acontecem de fato. A mente é capaz de mudar o corpo. O poder da mente é inacreditável, a autossugestão, né? Você acredita tanto que a coisa acontece. Então, nesse estado de transe, ele consegue enfiar uma tesoura inteira no nariz de uma pessoa e a pessoa não sente dor, né? Se as curas são reais, é difícil saber, não há um estudo, não há alguém que tenha acompanhado as pessoas depois das operações e de forma a criar uma estatística, vamos dizer, com bases sólidas científicas, né? Para poder dizer se ele cura mesmo ou não, né? Porque não há estudo sobre isso. As pessoas saem de lá dizendo que estão curadas, mas vai saber se dali 2 anos depois a doença volta, vai saber se foi ele mesmo que curou ou se é um efeito placebo, né? A pessoa crê tanto que ele a curou e a força interior acaba curando a pessoa, né? Pode ser também. Agora, o fenômeno é genuíno, assim, eu descarto a possibilidade de fraude. Ele não é um ilusionista. Quando ele faz aquelas coisas de furar as pessoas e raspar os olhos, ele faz mesmo, aquilo ali é genuíno.
mediante um estado de consciência alterada, mediante um estado de transe, aonde um mesmerizador, né, sugestiona certas coisas e faz as pessoas criarem comportamentos anormais, né? No caso, essas operações. Até aqui a gente está na parte mais da hipnose, do mesmerismo, questões assim pragmáticas. Agora, entrando aqui para uma análise mais demonológica, né? Essa área dentro da teologia que trabalha com a questão das entidades, da possessão demoníaca e tal, né? Se a gente for avaliar por essa ótica, existe ali uma entidade que toma o corpo de João de Deus. A partir dessa ótica que eu estou falando, né? Você pode não crer na demonologia, nos estudos demonológicos, você pode não crer no cristianismo ou nas explicações que os exorcistas e os demonólogos cristãos dão para esses fenômenos. Você pode não crer. Eu estou aqui apenas colocando em pauta a questão. Ou seja, existe uma área que analisa esse tipo de fenômeno sobrenatural, que é a demonologia. E ela vai dizer o quê? Que a entidade que se manifesta ali em João de Deus, capaz de operar essas situações, né, seria uma espécie de demônio. Segundo a demonologia, segundo os estudos que eu já fiz em demonologia, a entidade que trabalha em João de Deus para construir todo aquele império que ele construiu, né, seria uma entidade da alta hierarquia. Porque demônio de baixa hierarquia, demônio da base da pirâmide, eles estão em terreiro de umbanda de esquina, tomando cachaça e fumando cigarro e rodando em terreiro de umbanda. São demônios de baixa categoria, que eles vêm até nós apenas para saciar vícios compulsivos, ou seja, beber, fumar e escandalizar um pouco ali. São demônios de baixa categoria. Agora, essa entidade que trabalha através de João de Deus não é brincadeira. É de renome internacional, são milhares de pessoas que vão até o local, é um negócio grande que influencia milhares de pessoas pelo mundo, que está criando ali um grande movimento, né? Então a gente vê que, por essa ótica da demonologia, se existe uma entidade por trás de João de Deus, essa entidade é de alta patente, não está ali de brincadeira. Tem a capacidade de fazer essas operações e fazer surgir ali fenômenos sobrenaturais de alto nível. Então estamos diante de uma entidade poderosa e existe ali realmente ali por detrás toda uma agenda, né? Aí quando eu comentava com as pessoas sobre isso, as pessoas diziam assim, tá, mas poxa, a única coisa que esse cara faz é curar as pessoas, é trazer o bem para as pessoas. Então que demônio é esse de alta hierarquia aí que cura pessoas? Por que esse demônio não destrói a vida das pessoas? Por que ele apenas cura, né? Ele não é um demônio, não é mau? Por que ele faz o bem às pessoas? Bom, é complicado isso, né? Porque às vezes o pior dos males é aquele que vem fantasiado de bondade, né? Esse é o verdadeiro mal. O lobo em pele de ovelha, né? É aquilo que você crê ser bom, mas na verdade está te fazendo mal sem você perceber. O mal explícito é fácil, você olha e você vê que é mal. Agora o mal, quando ele vem fantasiado de bom, aí é que mora o perigo. E eu sempre pensei nessa questão, né? Que se ele faz o bem ali, se essa entidade faz o bem através da cura, né? Alguma coisa deve haver em troca. Porque quando você começa a trabalhar com essa questão do mundo da mão esquerda, da demonologia, do acesso a entidades, você descobre que nada é de graça. Quando você começa a trabalhar com essas entidades, você vai ter que dar algo em troca, porque nada é de graça. Inclusive a palavra graça, ela é de origens cristãs e tem a ver com Deus, né? Deus é aquele que dá e nada recebe. É a graça de Deus. É daí que vem a palavra eu ganhei de graça, né? A palavra graça é de origens cristãs. Justamente no mundo da magia, do ocultismo, de nível de mão esquerda ou de acesso a entidades, né? É tudo uma grande troca. Você vai ter poder, essas entidades vão te trazer poder, vão te trazer influência, vão te trazer habilidades, mas você vai ter que dar algo em troca. Então, eu fiquei pensando, né? Eu sempre pensei nisso, por detrás daquele show lindo de bondade, de cura das pessoas, né? O que há por detrás disso, né? Aonde que as entidades estão ganhando com essa fachada aí de aparente cura e bondade, né? Talvez a explicação seja o que a gente está vendo agora, né? Ou seja, criou-se ali um ambiente onde João de Deus exerce um poder
absoluto dentro daquele lugar, é considerado quase um semideus, né? As pessoas acatam o que ele fala, as pessoas obedecem tudo o que ele fala, ninguém ali dentro daquela cidade inteira vai dizer um não para esse homem, né? Então ele ganhou um status de poder e ninguém o julga, ninguém o contradiz, porque ele é João de Deus, né? Isso deu o quê? A facilidade do abuso, né? Porque primeiro é um mesmerizador, então ele tem a habilidade de manipular pessoas, é isso que faz um mesmerizador. O mesmerizador, sem perceber, ele pode te hipnotizar, sem que você perceba. Ele pode utilizar as faculdades da sugestão e da indução para colocar você sobre o domínio dele. Então, assim, um mesmerizador que é uma pessoa que comete abusos, né? Ele está muito bem na fita, porque ele tem uma habilidade que é o mesmerismo, é a hipnose, ou seja, é uma habilidade de condicionar pessoas ao que você quer. É uma facilidade que os mesmerizadores têm. Melhor ainda quando você é um estuprador, porque aí você consegue condicionar as pessoas a fazerem o que você quer de forma simples, não é uma dificuldade. Então, um homem dentro de um império que ele criou, aonde ninguém pode julgá-lo e contradizê-lo, aonde ele tem a capacidade do mesmerismo, ou seja, de condicionar as pessoas, né? E ainda por cima tem a questão do estupro. Eu acho que é uma fórmula de bolo perfeita. Eu acho que a gente acabou de aqui em 17 minutos compreender o que está acontecendo ali, né? As mulheres nos relatos disseram ali, inclusive uma holandesa, acho que era holandesa, não sei, que dá um depoimento chocante, ela fala que ela ficou petrificada. É engraçado, porque eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas agora eu tô pensando aqui, né? Quando você uniu o abuso sexual com o mesmerismo, o abuso sexual com a hipnose, ou seja, é mais do que um estuprador, é uma pessoa que tem facilidade em cometer o estupro, porque tem habilidade em colocar a pessoa aqui, né? Através de um pequeno toque, ele já mesmeriza, ele já magnetiza. Ele vem com um toque aqui, ele vem com um toque lá, ele vem com umas palavras, ele cria aquela sugestão mental e ele coloca a pessoa num estado de total submissão ao mesmerizador, né? Então, eu acho que fica bem fácil você cometer esses tipos de delitos na medida em que a pessoa está condicionada à sua vontade e na medida em que ninguém vai julgar você, ninguém vai contradizer você, ninguém vai empeitar você, né? Então criou-se ali um ambiente perfeito para esse tipo de abusos, né? E é aí que essas entidades ganham. Caso existam essas entidades, é ali que elas fazem a troca. É ali que elas recebem o que elas estão aí para receber. Elas curam, mas por detrás nas salas fechadas, né? Elas recebem aquilo que verdadeiramente estão aqui para angariar. Eu vou fechar esse vídeo aqui, estamos em 20 minutos e eu acho que não há muito mais o que dizer sobre esse assunto. Talvez muitas pessoas pensem diferente, eu estou só aqui criando devaneios, né? Posso estar errado em tudo o que eu falei, mas fica a dica. Um grande abraço, até o próximo vídeo.